Gloria a Dios. Glória a Deus. Estamos muy agradecidos con mi esposa por este tiempo maravilloso en Brasil. Estamos muito agradecidos a Deus por esse tempo maravilhoso aqui no Brasil. Agradecidos con mi amigo Danilo, Agradecidos com meu amigo Danilo, su esposa Mónica. sua esposa Mônica. Recibir un nuevo nombre en Brasil ha sido bueno. Receber novo nome no Brasil tem sido muito bom. Mundinho. Mundinho. Gracias por darme nuevo nombre. Obrigado por me dar novo nome. Nos hemos sentido queridos y abrazados por ustedes. Damos gracias a Dios por ello. A gente se sente muito querido e abraçados por vocês e somos muito gratos a Deus por isso. Celebrar la resurrección de Jesucristo en Brasil este año ha sido maravilloso. Celebrar a ressurreição de Jesus Cristo este ano no Brasil tem sido maravilhoso. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque Ele vive, nós vivemos. Dije que porque Él vive, nosotros también vivimos. Eu disse porque Ele vive, nós também vivemos. Adoramos a un Dios de vivos y no de muertos. Adoramos a Deus de vivos e não de mortos. Esta mañana quiero impartir algo que está en nuestro espíritu y está en la Biblia. Esta manhã eu quero compartilhar algo que está em nosso espírito e está na Bíblia. Después de ser inspirados con esta palabra de Efesios capítulo número 1, Depois de ser inspirados por essa palavra de Efésios capítulo 1, que nuestro corazón sea iluminado, los ojos de nuestro corazón sea iluminado, que os olhos do nosso coração sejam iluminados. ha sido algo que ha ensanchado nuestro espíritu. Tem uma coisa que tem sido algo que tem acrescentado aos olhos do nosso espírito. Que tenemos un llamado, Que nós temos chamado, tenemos una herencia temos uma herança y que tenemos poder. e que nós temos poder. Gracias, Pastor Danilo. Obrigado, pastor Danilo. Bueno, yo me sentí muy especial esta mañana. Eu me senti muito especial nessa manhã. Yo dije, Dios está haciendo un milagro conmigo. Eu disse, Deus está fazendo milagre comigo. Ya aprendí portugués. Eu já aprendi o português. Me trajeron unos audífonos, Me trouxeram uns fones de ouvido, pero yo estaba entendiendo muy bien al pastor. mas eu estava compreendendo tudo que o pastor falava. Cuando de pronto entendí que el milagro no era conmigo, Quando de pronto eu entendi que o milagre não era comigo, era con Danilo. era com o pastor Danilo. Su buena dicción, A sua boa dição, sus palabras as claras, suas palavras claras, se ha hecho muy entendible. tem feito eu entendi tudo. Creo que deberemos tener al pastor Danilo en Guatemala. Eu acredito que nós devemos ter o pastor Danilo na Guatemala. Y de pronto no va a necesitar traductor. E talvez ele não vai precisar de tradução. Gracias. Obrigado. 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 Queremos hablar sobre la expansión exponencial. Queremos falar sobre a expansão exponencial. De pronto esta expresión es algo técnica, Às vezes essa expressão é uma coisa muito técnica. Por expansión entendemos crecimiento, Por expansão nós entendemos que crescimento, avance. avance. Y por el concepto exponencial E pelo conceito de exponencial, hablamos de multiplicación, falamos de multiplicação. un crecimiento multiplicador. Crescimento multiplicação. Yo entiendo que la palabra exponencial es un término matemático. Eu entendo que a palavra exponencial é término matemático. De pronto hay aquí algún ingeniero o ingeniera, Talvez tenha aqui algum engenheiro ou alguma engenheira, pero se nos habla por lo menos de 3 tipos de crecimientos. mas nós falamos de pelo menos de 3 tipos de crescimento. Un crecimiento cúbico, Crescimento cúbico, un crecimiento lineal crescimento lineal y un crecimiento exponencial. e crescimento exponencial. Lo que yo veo en la escritura, O que eu vejo na escritura, que cuando viene el avivamiento, que quando vem o avivamento, el mover del Espíritu Santo, o mover do Espírito Santo, el crecimiento es exponencial. o crescimento é exponencial. Eso fue lo que sucedió en Hechos capítulo número 2. Isso foi o que aconteceu em Hechos capítulo 2. Así que Atos seguimos- capítulo 2. Así que seguimos declarando Então nós continuamos declarando que el avivamiento está en Latinoamérica, que o avivamento está na Latinoamérica, está en Brasil. está no Brasil. Yo sé que ustedes lo han visto. Eu sei que você tem olhado. También lo hemos visto en Centroamérica y en E Norteamérica. nós também temos visto isso no Centro-América e Norte América. Pero hemos creído por un segundo avivamiento en América. Mas nós temos acreditado por segundo avivamento no Centro-América. Algo extraordinario en Algo Brasil. extraordinário. Lo seguimos creyendo. Nós continuamos acreditando.
Así que los avivamientos provocan Então os avivamentos provocam crecimiento multiplicador. crescimento multiplicador. Vamos a ir a una promesa de Deuteronomio, Vamos a ir a uma promessa de Deuteronômio, a un deseo del corazón de Dios. a desejo do coração de Deus. Creo que es una palabra profética. Eu acredito que é uma palavra profética. Deuteronomio capítulo 1, versos 10 y 11. Deuteronômio capítulo 1, versículo 10 e 11. Pastor Danilo hablaba de la oración de Pablo a la iglesia de Éfeso. O pastor Danilo falava sobre a oração de Paulo à igreja de Éfesos. El deseo de Pablo por la iglesia de Éfeso. O desejo de Paulo com a igreja de Éfesos. La oración de Pablo por la iglesia que estaba en Efesio. A oração de Pablo com a igreja que estava em Efesos. Y aquí hay un deseo E aqui tem desejo de un hombre de Dios, de Moisés, de homem de Deus, de Moisés, por su pueblo. pelo seu povo. Pero creo que se aplica a nuestros días. Mas eu acho que é aplicável aos nossos dias. Dice el versículo 10: Disse o versículo 10: Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado. Yo creo que Dios ha multiplicado el evangelio en Brasil. Eu acredito que Deus tem multiplicado o evangelho aqui no Brasil. Aún así hay una palabra para nosotros. Ainda assim há uma palavra para nós. Y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. E eis que hoje são tão numerosos como as estrelas do céu. Yo quiero que noten cómo se había multiplicado el pueblo de Israel. Eu quero que você comece a perceber como o povo de Israel tem se multiplicado. La analogía es como las estrellas del cielo. A analogia é como as estrelas do céu. La idea es que han sido muy bendecidos. A ideia é que sejam muito bem Que abençoados. Israel se había multiplicado. Que Israel tinha se multiplicado. Aún así, nota el versículo 11. Ainda assim, olha para o versículo 11. Y esa es la gracia que estamos orando por Brasil. E essa é a graça que nós estamos orando pelo Brasil. Aún cuando ya son grandes. Ainda quando já são grandes, Aún cuando el evangelio ha corrido en Brasil. ainda quando o evangelho já tem avançado no Brasil. Así dice la palabra del verso 11. Assim disse a palavra do versículo 11. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois. O Senhor Deus dos vossos pais os faça 1000 vezes mais numeroso do que sois. Noten que ya eran como las estrellas del mar. Olhem que eles já eram como as estrelas do mar. Noten que ya se habían multiplicado. Olha que eles já tinham se multiplicado. Pero aún hay una bendición para esta nación. Mas ainda há uma bênção sobre essa nação. Todavía hay una palabra profética para América. Ainda há uma palavra profética para liberar. Dios os haga 1000 veces más de lo que ahora sois. Deus os faça 1000 vezes mais do que ainda hoje são. Pero por favor, ya eran bastantes. Mas por favor, já eram muitos. Ya eran como las estrellas del mar. Já eram como as estrelas do mar. Pero hay una palabra de expansión exponencial. Mas há uma palavra de expansão exponencial. 1000 veces más de lo que ahora somos. 1000 vezes mais do que hoje são. Y os bendiga E os abençoe, como os ha prometido. como os tem prometido. La profecía más segura. A profecia mais certeza. La palabra profética más segura A palavra profética com maior certeza es la Biblia. é a Bíblia. Así que yo les profetizo la Biblia esta mañana. Então eu profetizo para vocês a Bíblia nessa manhã. No solo era el deseo de Moisés. Não simplesmente era o desejo de Moisés. Moisés dice 1000 veces más de lo que ahora sois. Moisés disse 1000 vezes mais daquilo que hoje são. Y os bendiga E os abençoe, como os ha prometido. como os tem prometido. Se trata de la promesa de Dios, Estamos falando da promessa de del Deus. deseo de Dios. O desejo de Deus. Para los que somos líderes, Para aqueles que são líderes. para los que hemos entendido el llamado, Para aqueles que nós temos entendido o chamado. para los que se nos ha iluminado el corazón, Para aqueles que nós tem iluminado o que coração. entendemos nuestro llamado. Entendemos o nosso chamado. Alguien debe estar conmigo, ¿eh? Alguém está comigo? Hechos capítulo 2, versículo 40 y 41. Atos capítulo 2, versículo 40 e 41. Esta versión lo dice de esta manera. Essa versão fala da seguinte maneira. Pedro les advirtió de muchas maneras Pedro os advertiu de muitas maneiras. y les pidió con insistencia: E ele pediu com insistência: sálvense de esta generación perversa. salvem-se dessa geração corrompida. Entonces los que hicieron caso a su mensaje fueron bautizados. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Miren el poder exponencial.
Olhem o poder exponencial. Aquí viene esta expresión poderosa. Aqui vem essa expressão poderosa. Ese día se unieron al grupo de creyentes E naquele dia houve grande crescimento más de 3,000 personas. de mais de 3.000 pessoas. ¿Están viendo conmigo la expansión exponencial? Vocês estão vendo comigo a expansão exponencial? Entendemos que habían 120 orando, Entendemos que tinham 120 orando, ayunando, buscando al Espíritu Santo. jejuando, procurando o Espírito Santo. Y de la noche a la mañana, E da noite para amanhã, 3,000 personas se convirtieron. 3.000 pessoas se convertem. Eso significa expansión exponencial. Isso significa expansão exponencial. Es el avivamiento É o avivamento que ya está en que nosotros. já está em nós. Dije que ya está en Eu disse que nosotros, já está em nós, pero va a ir a una nueva dimensión. mas vai ir a uma nova dimensão. Diga conmigo avivamiento. Diga comigo avivamento. A ver, con más ánimo, avivamiento. Diga com mais ânimo, avivamento. Dígale que está a su lado, avivamiento. Diga para a pessoa que está do seu lado, avivamento. 2 veces aparece este vocablo en la Biblia. 2 vezes aparece essa palavra na Bíblia. Una sola vez en el Antiguo Testamento Somente uma vez no Antigo Testamento y una sola vez en el Nuevo Testamento. e somente uma vez no Novo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo en hebreo. O Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo En hebreo. em hebreu. La palabra chayá, el vocablo hebreo chayá, A palavra em hebreu shayah significa avivar. significa avivar. Anasopureo es el vocablo en griego Anasokureu é a palavra em grego. y las dos se traducen como avivar. E as duas, a tradução das duas é avivar. Realmente se conjuga el verbo avivar como aviva. Realmente se conjuga o verbo de avivar como aviva. Está en modo imperativo. Está em modo imperativo. Son 2 peticiones. São duas petições. Hay 2 oraciones. Há duas orações. La primera se le dirige a Dios. A primeira é dirigida para Deus. La primera petición es a Dios, aviva tu obra. A primeira petição é para Deus, aviva a tua obra. Esa es la expresión de Habacuc. Essa é a expressão de Abacuque. Pero la otra petición es la de Pablo Mas a outra petição é a do Pablo, a su discípulo Timoteo. a seu discípulo Timóteo. Aviva el fuego del don Aviva o fogo do dom que hay en ti. que está em ti. ¿Qué significa avivamiento? O que significa avivamento? ¿Qué implica avivar? O que implica avivar? Hay 4 implicaciones. Tem 4 implicações. Me encantaría que los anoten, Eu gostaria muito que vocês anotem, porque es muy interesante el estudio de lo que hay que avivar. porque é muito interessante do estudo do que aquilo que nós temos que avivar. Dios debe avivar algo Deus ele tem que avivar algo y nosotros debemos avivar también algo. e nós devemos avivar algo também. En primer lugar, No primeiro lugar, activar. ativar. 2, 2, despertar. acordar, despertar. 3, 3, reparar reparar o restaurar. ou restaurar. Y número 4, E número 4, mejorar. melhorar. Este vocablo significa estas 4 implicaciones. Estas palavras significam essas 4 Implicaciones. implicações. ¿Cuál es la diferencia? Qual é a diferença? Cuando se refiere al apóstol, o más bien Pablo, a Timoteo, aviva el fuego del don. Quando fala do apóstolo e disse aviva o fogo, o dom que está em ti, Y cuando Habacuc le dice a Dios que avive su obra, e quando Abacuque disse que avive a sua obra, entonces hay 4 implicaciones. então nós temos 4 implicações. La primera, A primeira, activar. ativar. Y la idea es poner en uso algo que nunca hemos usado. E a ideia é colocar em uso alguma coisa que nós nunca tivemos usado. Hay dones Hay en cada don- cristiano. Tem dons de cada crente. El pastor Danilo decía que ya lo tenemos, O pastor Danilo ele dizia que nós já temos, que ya tenemos el poder, que já temos o poder, que ya tenemos la llenura del Espíritu que Santo. já temos a llenura do Espírito Santo. Pregunto, ¿cuántos están llenos del Eu Espíritu pergunto nessa Santo? noite quantos estão cheios do Espírito Santo. Así que potencialmente todos los dones habitan en nosotros. Então, potencialmente todos os dons estão dentro de nós. 1 Corintios 12, 1 de Coríntios 12, Romanos 12, Romanos 12, nos habla de los dones nos fala dos dons y los avivamientos. e os avivamentos.
ponen en uso colocam em uso los dones que están en nosotros os dons que estão dentro de nós, que nunca hemos usado. que nunca nós temos usado. Eso produce el avivamiento. Isso produz o avivamento. Pero en segundo lugar hay un despertar. Mas no segundo lugar, há despertar. Más bien, así se refieren a los avivamientos en la historia eclesiástica, Assim se refere aos avivamentos da história eclesiástica, como el despertar de la iglesia. como o despertar, o acordar da igreja. Pero note la diferencia entre activar y despertar. Mas olha a diferença em ativar e despertar. Activamos lo que no hemos usado, Ativamos aquilo que nunca temos usado, pero despertamos mas lo despertamos que un día se usó pero se durmió. aquilo que dia usamos, mas dormiu. Así que hay dones en la iglesia, Então nós temos dons na igreja. hay dones en nosotros, Há dons dentro de nós. hay dones en ti. Há dons dentro de A você. ver, ayúdame, dile al que está a tu lado. Vamos, me ajuda, diga para a pessoa que está do seu lado. Hay dones en ti Há dom dentro de você, que nunca se han usado, que nunca tem sido usados. pero el avivamiento los activará. Mas o avivamento vai ativar. Pero préstame atención, Mas presta muita atenção. dile que está a tu lado. Diga para a pessoa que está do seu lado. Hay dones en ti Há dom dentro de você, que un día fluyeron, que dia fluíram, sanaron enfermos, curaram doentes, hubo ciencia, teve ciência, hubo sabiduría, teve sabedoria, pero se durmieron. mas por alguma coisa adormeceram. Pero en el avivamiento, Mas no avivamento, lo que se durmió dentro de nosotros aquilo que estava dormido dentro de nós se despertará. vai despertar. Número 3, Número 3. el avivamiento repara, O avivamento repara, restaura restaura el don que estamos usando, o dom que nós estamos usando, pero se atrofió, se arruinó, se enfermó. mas se estragou, ficou doente. Nosotros sabemos que estamos fluyendo, operando en un don, Nós sabemos que estamos fluindo, operando em dom, pero ya no tiene el golpe, el pegue, la luz, el brillo que tenía antes. mas já não tem o brilho que tinha antes, o peso que tinha antes. ¿Sabe qué es lo maravilloso del avivamiento? Sabe o que é o maravilhoso do avivamento? Que restaura Que restaura lo que estamos usando, aquilo que nós estamos usando, pero ya no tiene el brillo. que já não tinha o brilho. Por eso creo que el avivamiento tiene que ver con ser iluminado. Por isso eu acredito que o avivamento tem que ver, Dije que tiene que ver con ser iluminado. tem que ver com ser o iluminado. La luz del Espíritu Santo. A luz do Espírito Santo Ese reflejo del Espíritu é o Santo. reflexo do Espírito Santo. Repara, mejora Repara, melhora el don que estamos usando. o dom que nós estamos usando. La mayoría de eruditos o estudiosos bíblicos, A maioria dos estudiosos bíblicos, cuando interpretan las palabras de Pablo a Timoteo, aviva el don, quando interpretam a palavra de Pablo a Timóteo, aviva o dom, aviva ese fuego del don que hay en ti, aviva esse fogo do dom que está dentro de ti. se refieren a que Timoteo no había perdido algo, Ele se refere a que Timóteo não tinha perdido alguma coisa, sino iba a ser promovido a una dimensión más grande, só que ele ia ser promovido a uma dimensão maior, a una responsabilidad más grande, a uma responsabilidade maior, de liderar la iglesia local como pastor, de liderar a igreja local como pastor, a tener una asignación a apostólica. ter uma asignação apostólica. Timoteo iba a ser el sucesor de Pablo. Timóteo ia ser o sucessor de Paulo. Así que don, Então o dom, así que esa capacidad então essa capacidade que no estaba atrofiada, que não estava atrofiada, que no estaba arruinada, que não estava estragada, que no estaba dormida, que não estava adormecida, iba a ser mejorada. ia ser melhorada. Aquí vemos gente, Aqui tem pessoas, hombres y mujeres de Dios, homens e mulheres de Deus, que Dios los está usando en sus dones. que Deus está usando nos seus dons. Pero les tengo buenas Mas noticias. eu tenho boas notícias. El avivamiento nos mejora O aún. avivamento vai te melhorar ainda mais. Yo pregunto, Eu pergunto, ¿qué hay dentro de nosotros que no hemos usado? o que há dentro de nós que nós não temos usado? Yo pregunto, Eu pergunto, ¿qué hay dentro de nosotros o que há dentro de nós que un día usamos, que dia nós usamos, pero se durmió? que adormeceu? Yo pregunto, Eu pergunto,
¿Qué don estamos operando Que dons nós estamos operando que necesita ser reparado? que precisam ser reparados? Y también me pregunto, E eu também me pergunto, ¿cuáles son las habilidades que Dios está usando quais são essas habilidades que Deus está usando a través de nosotros através de nós para bendecir a los demás? para abençoar as outras Pero van pessoas a ir a una dimensión más grande. e que vão ir a uma dimensão maior. No sé cuál es tu estado actual, Não sei como você está hoje, pero lo que sí sé es el poder del avivamiento. mas o que eu sei é o poder do avivamento. Nos mejorará, Nos vai fazer melhor, nos reparará, nos vai reparar, nos despertará nos vai acordar o de pronto nos activará. ou talvez nos ativará. Alguien me está consiguiendo. Alguém está me seguindo? Ahora, pensemos en estos dos avivamientos, Agora vamos a pensar nesses dois avivamentos, estas dos peticiones, essas duas petições, estas dos expresiones, Antiguo y Nuevo Testamento, essas duas expressões, Antigo e Novo Testamento, bajo la idea de estas cuatro implicaciones. debaixo da ideia dessas quatro explicações. Principiemos con Habacuc. Vamos, principiemos com Abacuque. Habacuc le está pidiendo a Dios Abacuque está pedindo para Deus que avive su obra. que avive a sua obra. Y Pablo le está pidiendo a Timoteo que avive el fuego del don. E Pablo está pedindo para Timóteo que avive o fogo de Deus. Así que hay una tarea para Dios y hay una tarea para nosotros. Então, há uma tarefa para Deus e uma tarefa para nós. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Nós fazemos o possível e Deus faz o impossível. Dios tiene responsabilidad y nosotros también tenemos responsabilidad. Deus tem responsabilidades e nós também temos responsabilidades. Así que pensemos en la primera idea. Então, vamos a pensar primeiro na primeira ideia. Provoca a Dios para que avive la expansión. Provoca a Deus para que avive a expansão. Eso es lo que está haciendo Habacuc. Isso que está fazendo Abacuque. Me gusta que todos los que nos paramos en este púlpito Eu gosto de que todos aqueles que se colocam de pé nesse altar, estamos hablando de la oración. estamos falando da oração. Pastor Danilo habló de la oración de Pablo. O pastor Danilo falou sobre a oração de Paulo. La petición de Pablo para que se abrieran los ojos del entendimiento del corazón, A petição de Paulo para que se abrissem os olhos do entendimento do coração de que se Deus. iluminaran los ojos. Que se iluminassem os olhos. Así que Habacuc también está orando a Dios, está pidiendo a Dios. Então Abacuque também está orando, também está pedindo para Deus. Y lo que le pide a Dios E aquilo que ele pede para Deus, es lo que la iglesia debemos pedir e también. aquilo que a igreja nós devemos pedir também. Oh Jehová, Ó Jeová, aviva aviva tu obra a tua obra en medio de los em tiempos. meio dos tempos. Oh Jesús, Ó Jesus, aviva tu aviva a tua obra obra en Brasil. no Brasil. Dije, aviva tu obra. Eu disse, aviva a tua obra, El avivamiento o avivamento en la casa de paz, nas casas de paz, en la iglesia local, na igreja local, en Sao Paulo em São Paulo y en los estados de e Brasil. nos estados do Brasil. Alguien debe animarse conmigo. Alguém tem que se animar comigo. Esta es una palabra para liderazgo, Essa é uma palavra para liderança, de intercesión. de intercessão. La segunda parte del versículo 2 del capítulo 3 de Habacuc A segunda parte do versículo 2 do capítulo 3 de Abacuque, literalmente dice: oh Jehová, literalmente disse: Ó Jeová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. aviva a tua obra no meio dos tempos e faz-a conhecê-la. Lo leo en otra versión. Eu vou ler em outra versão. He oído, Señor, tu proclama Eu ouvi do Senhor a tua proclamação y respeto tu actuación. e respeito o teu agir. Haz la realidad en medio de los tiempos. Faz a realidade no meio dos tempos. Habacuc le está pidiendo a Dios que actúe Abacuque está pedindo para Deus para ele agir. la intervención de Dios en la tierra. A intervenção de Deus na terra. Leo una tercera versión. Eu vou ler uma terceira versão. Señor, he escuchado acerca de ti. Senhor, eu ouvido a respeito de ti. Siento un temor reverencial por todo lo que has hecho, Señor. Eu sinto temor e reverência por tudo que o Senhor tem feito. Reaviva tus hechos, Reaviva os teus atos. como hiciste en el pasado, darlos a conocer. Como o Senhor fez no passado, faz-o conhecê-lo.
aunque estés lleno de ira, recuerda tu misericordia. Ainda que esteja cheio de ira, lembra tua misericórdia. Yo me pregunto, Eu me pergunto, ¿Dios tendrá que activar, despertar, reparar o llevar a otra dimensión su obra en medio de los tiempos? Deus vai ter que despertar, restaurar ou avivar a sua obra no meio dos tempos. Habacuc está recordando el momento del mejor resplendor de Israel. Abacuque está lembrando o melhor resplendor de Israel. Cuando Dios era el rey de Israel, Quando Deus era rei de Israel. cuando habían reyes sabios y temerosos Quando de tinha Dios, reis sábios e temerosos diante de Deus. cuando el pueblo adoraba solo a un Dios y Quando no o a povo otros adorava Baales. somente um Deus e não a vários deuses. Ahora el pueblo le ha dado la espalda a Dios. Agora o povo tem dado as costas para Deus. El poder de Dios nunca disminuye, O poder de Deus nunca diminui, pero su actuación en la tierra, mas o seu agir na terra, en las ciudades, nas cidades, no por responsabilidad de Dios, não por responsabilidade de Deus. el pecado del hombre, O pecado do homem, el rechazo del ser humano, o rejeito do ser humano, el dar la espalda a Dios, o dar as costas para Deus, detiene su obra en medio de los tiempos. paralisa sua obra nos meios dos tempos. Pero creo que Dios está despertando a la iglesia. Mas eu creio que Deus está acordando a igreja. Y uno de los despertares es la oración. E dos despertares é a oração. Es nuestro clamor É o nosso clamor, con sinceridad y arrepentimiento. com sinceridade e arrependimento. Aviva tu obra Aviva a tua obra en medio de los em tiempos. meio dos tempos. Yo sé que eso está en el corazón de nosotros los pastores. Eu sei que isso está no coração de nós, os pastores. Hay algo muy dentro de nosotros los líderes cristianos, Há algo muito forte dentro de nós, os líderes que de lo más cristãos, profundo de nuestra alma que desde o mais profundo da nossa alma, le decimos, por favor Dios, nós dizemos, por favor, Deus, aviva tu obra aviva a tua obra en medio de los em tiempos. meio dos tempos. A ver, líderes A de ver, casas de paz, levanten su mano. líderes de casas de paz, levantem as suas mãos. A ver, pastores, levantemos nuestra mano. Vamos ver, pastores, ergam suas mãos. Podemos tomar estos segundos para dirigirnos a Dios. Podemos nos tomar esses segundos nuestro para nos dirigir a Padre. Deus, ao nosso Pai, Aviva tu e obra. dizer: aviva a tua obra, Aviva tu obra. aviva a tua obra, Perdónanos. nos perdoa. Padre, aun cuando estés enojado, Pai, ainda quando você esteja bravo, aun cuando el pecado cierra tus ojos, ainda quando o pecado fecha os teus ten olhos, misericordia de Brasil, tem misericórdia do ten Brasil, misericordia de Chile, tem misericórdia do de Chile, Uruguai, da Uruguai, do de Uruguai, Guatemala, da Guatemala, de Estados dos Unidos. Estados Unidos. Ten misericordia de este mundo. Tem misericórdia deste mundo. Aviva tu obra Aviva a tua obra en medio de los tiempos. em meio dos tempos. Amén. Amém. Aleluya. Él está aquí. Ele está aqui. Hay algunas ideas Há algumas ideias a la luz de urgir a Dios à luz de Pedir provocar a a Deus. Deus e pedir a Deus que avive su obra. que avive sua obra. La primera de ellas es pide y cree A primeira delas é pedir e crer que Dios derramará su espíritu para empoderarte, que Deus vai derramar do seu espírito para te encorajar para la multiplicación exponencial. para a multiplicação exponencial. Dios avivando su obra, Deus avivando a sua obra. la tarea de Dios, A tarefa de Deus, la actuación de Dios, o agir de Deus es enviando su espíritu, e enviando o seu espírito. que de hecho hay amor en nosotros. Crer que é amor dentro de nós. Pero la idea es Mas a ideia é capacitarnos nos capacitar para esta expansión exponencial. para essa expansão exponencial. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Em Atos capítulo 1, versículo 8. ¿recuerdan el versículo muy popular? Vocês lembram do versículo muito popular? Pero recibiréis poder Mas recebereis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ao descer sobre vós o Espírito Santo. y me seréis testigos en Jerusalén, E sereis testemunhas tanto em Jerusalém toda Judea, como em toda a Judeia en Samaria e Samaria y hasta lo último de la e tierra. até os confins da terra. Así que ese es el plan divino, Então esse é o plano divino. ese es el llamado que tenemos, Esse é o chamado que nós temos. la expansión exponencial, A expansão exponencial. tocar vidas, Tocar vidas. conectarlos a la eternidad. Ligar elas à eternidade.
En otra versión, Hechos 1:8 dice de esta Em manera: outra versão, Atos 1:8 disse da seguinte maneira: que descenderá sobre ustedes que descerá sobre vocês y los capacitará para que den testimonio. e os capacitará para que deem testemunho. ¿Cómo aviva Dios su obra? Como aviva Deus a sua obra? Cuando nosotros le pedimos Quando nós pedimos y creemos que el Espíritu Santo nos e capacita, nós acreditamos que o Espírito Santo nos capacita, nos dá poder para cumplir nuestro llamado. para cumprir o nosso chamado. En Jerusalén, Em Jerusalém, mientras tanto en Judea, mientras tanto em Judeia mientras tanto en e Samaria, também em Samaria y mientras tanto hasta lo último de la e também tierra, até os últimos confins da terra. tenemos un llamado claro. Nós temos chamado claro. La segunda idea, A segunda ideia: cree que el Espíritu Santo te dirige para la expansión. creia que o Espírito Santo o dirige para a expansão. Así que la obra de Dios, Então, a obra de Deus, el actuar de Dios, o agir de Deus, es que nos dirige. é que Ele vai te dirigir. Cuando hay avivamiento, eres dirigido por el Espíritu. Quando há avivamento, é dirigido pelo Espírito. Te conecta Te liga a las personas idóneas. às pessoas precisas. El evangelismo tiene conexión divina. O evangelismo tem uma conexão divina. Cuando andamos iluminados, Quando nós andamos iluminados, de verdad que nos acercamos a las personas que tienen la de necesidad. verdade nós chegamos perto das pessoas que têm a necessidade. ¿Les hace sentido? Te faz isso sentido? La iglesia fue dirigida por el Espíritu en Hechos. A igreja foi dirigida pelo Espírito em Atos. En el versículo 1 de Hechos 2, No versículo 1 de Atos 2, en el verso 4, no versículo 4, en el verso 17, no verso en 17, todo el capítulo 2, em todo o capítulo 2, vemos cómo el Espíritu Santo dirigió a la iglesia. vemos como o Espírito Santo dirigiu a igreja. Nosotros estamos pidiendo que el Espíritu Santo dirija a la iglesia. Nós estamos pedindo que o Espírito Santo dirija a igreja. Somos iglesias dirigidas por el Espíritu Santo. Somos igrejas dirigidas pelo Espírito Santo. Pero la tercera idea, Mas a terceira ideia: cree que Dios es el más interesado en la expansión exponencial. creia que Deus ele é o mais interessado na expansão exponencial. Recuerda que estamos hablando de la oración que provoca el avivamiento. Lembra que estamos falando da oração que provoca o avivamento. Estamos pidiendo a Dios, Estamos pedindo para Deus, provocando a Dios provocando a Deus que avive su obra. que avive a sua obra. ¿Cómo lo hace? Como fazemos? Cuando entendemos que Él está interesado Quando entendemos que Ele está interessado en la multiplicación, na en multiplicação, el alcance de las no personas, alcance das en la pessoas, salvación y restauración de las na vidas, salvação e restituição das vidas, en la eternidad a las na personas. eternidade das pessoas. Esto es muy importante entenderlo. Isso é muito importante compreender. Para que tú seas un líder de expansión, Para que você seja um líder de expansão, ya sea en tu casa de paz o como iglesia, já seja na tua casa de paz ou na tua igreja, es entender Deuteronomio 1:11. é entender Deuteronômio 1:11. Jehová, Dios de vuestros padres, Jeová, Deus dos vossos pais, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois. os faça 1000 vezes mais numerosos do que sois. Quiero que abracen este versículo, Eu quero que você abrace esse versículo, que lo hagan de ustedes. que eu faça seu. No solo era el deseo de Moisés, Não simplesmente era o desejo de Moisés, este deseo de la expansión exponencial, esse desejo da expansão es exponencial, la bendición de Dios é a bênção de Deus y es la promesa de e Dios. na promessa de Deus. Me gusta esa parte del versículo 11. Eu gosto muito dessa parte do versículo 11. Y os bendiga E os abençoe como os ha prometido. como vos prometeu. Cuando nuestros ojos son iluminados, Quando os nossos olhos são iluminados, somos propietarios de promesas. somos proprietários de promessas, portadores de promessas. No se trata Não de é, una estrategia de crecimiento solamente. não é questão de uma estratégia de crescimento somente. Esto más que un sistema celular, É muito mais do que um sistema celular. es la bendición y la promesa de Dios. É a bênção e a promessa de Deus. Ellos ya eran como las estrellas del cielo. Eles já eram como as estrelas do céu. Y Moisés declara 1000 veces más. E Moisés declara 1000 vezes mais. Pero ya son como las estrellas del cielo. Mas já são como as estrelas do céu. Podría ser toda la nación convertida. Poderia ser toda a nação convertida. Pero si todavía falta uno, Mas se ainda falta todavía es el deseo de Dios de alcanzarlo. ainda é o desejo de Deus de alcançá-lo. Por eso es que la visión es más grande que la meta. Por isso que a visão é maior do que a meta.
La meta es llenar un edificio, A meta é encher um prédio, pero la visión es poblar el cielo. mas a visão é povoar os céus. Y eso es expansión exponencial. E isso é expansão exponencial. Alguien debe alegrarse. Alguém deve ficar feliz. La expansión exponencial, A expansão exponencial, el crecimiento o multiplicador, crescimento multiplicador. lo entendemos como una promesa de Dios, Nós entendemos isso como uma promessa de Deus, como un deseo de Dios como um desejo de Deus y como la voluntad del Señor. e como a vontade do Senhor. ¿Cómo lo sabemos? Como nós sabemos? Porque el versículo 11 así lo dice, Porque o versículo 11 diz assim: que Dios os bendiga que o Senhor os abençoe, como lo ha prometido. como Ele tem prometido. Líderes de casa de paz, Líderes de casa de paz, pregunto, eu pergunto: ¿tienen alguna promesa para su célula? tem alguma promessa para sua célula? Es más que tu deseo o el deseo de tu pastor. É mais do que o teu desejo ou o desejo do teu pastor. Es la promesa del cielo. É a promessa dos céus. Este deseo de Dios Esse desejo de Deus, lo vemos en la pluma de Pablo a Timoteo. a gente vê na história de Pablo para Timóteo. 1 Timoteo 2:4 dice, 1 de Timóteo 2:4 disse, hablando del deseo de Dios, falando do desejo de Deus, hablando que la expansión tiene que ver con el corazón, el deseo de Dios, falando que a expansão tem que ver com o coração de Deus, el cual quiere que todos los hombres sean o salvos qual deseja que todos os homens sejam salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amados, esto es más que números. Amados, isso é muito mais além do que Esto números, es más que una estrategia. mais do que uma estratégia. Es el deseo de É o Dios, desejo de Deus, el cual quiere que todos, ele quer que todos, todo brasilero, todo brasileiro, todo latinoamericano, todo latino-americano, todo africano, todo africano, todo asiático. todo asiático. Por eso es que seguimos hablando de crecimiento, Por isso que nós continuamos falando de crescimento, de megatemplos, de mega igrejas, de poner más servicios, más cultos, de colocar mais serviços, de mais plantar cultos, más de iglesias, plantar mais de igrejas, levantar más de misioneros. erguer mais, levantar mais missionários. Por favor, no es una idea de una organización, Por favor, não é uma ideia de uma organização, de un pastor inteligente. de um pastor inteligente. Se trata del corazón, del deseo de Dios. Se trata do coração, do desejo de Deus. Quiero regalarles el versículo que se ha iluminado en mi corazón. Eu quero te presentear com um versículo que tem iluminado o meu coração. Apocalipsis 7, 9 y 10. Apocalipse 7, 9 e 10. Esto es maravilloso. Isso é maravilhoso. Pensando un poco en el desafío que nos invitaba el pastor Danilo. Pensando um pouco do desafio que nos convidava o pastor Danilo. ¿Cómo seguir viendo la eternidad? Como continuar vendo a eternidade? ¿Cómo levantarnos por encima de lo temporal? Como nos levantar por em cima do que é temporário? Apocalipsis nos ayuda. Apocalipse nos ajuda. Dice el apóstol Juan, Disse o apóstolo João. después de esto miré Depois dessas coisas olhei, y vi una gran multitud. e eis que uma grande multidão, Una vez más la expansión exponencial. mais uma vez a expansão exponencial. Miren los sustantivos y los adverbios que utiliza. Olha os substantivos e advérbios que eles utilizam. Gran multitud. Grande multidão. ¿Por qué no solo dice multitud? Por que não simplesmente disse multidão? Gran multitud. Disse grande multidão. Abrace esa unción. Abrace essa unção. Gran multitud. Grande multidão Que nadie podía contar. que ninguém podia contar. Alguien debe conectarse a esto. Alguém deve se ligar a essa palavra. De esto trata ser iglesia. Disso trata ser De igreja. esto trata el llamado de Dios. Disso se fala o chamado de Deus. De todas las naciones, De todas as nações, tribus, pueblos povos y lenguas, e línguas de pie delante del trono que estavam de pé diante do trono y delante del Cordero, e na presença do Cordeiro, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. vestidos de vestes brancas e com palmas nas mãos, Y clamaban a gran voz e diciendo: clamavam em grande voz dizendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, salvação ao nosso Deus, que está sentado en el trono, y al Cordero. que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro.
Eso fue lo que cantamos hoy al inicio. Isso foi o que nós cantamos no início. Al que está sentado en el Aquele trono. que está sentado no trono. Fuimos ministrados esta mañana. Nós fomos ministrados nesta manhã. Tuvimos el deseo de postrarnos y poner nuestra corona a los pies del Cordero. Tivemos o desejo de nos prostrar e colocar as nossas coronas diante do Cordeiro. Pero ¿sabe qué es lo bello? Mas sabe o que é o mais maravilhoso? En el cielo no hay límites, no hay paredes. No céu não há limite, não há paredes. Había tanta gente. Tinha tantas pessoas, No podían contarse. não podiam ser contadas, De todas las naciones. de todas as nações, de todas las lenguas. de todas as línguas. En mi país somos 16 millones. No meu país somos 16 milhões. Somos un país chico. Somos país pequeno, Pero hablamos 27 idiomas y dialectos. mas falamos 27 idiomas e dialectos. 4 idiomas y 23 dialectos. 4 idiomas e 26 dialectos. ¿Se imagina lo maravilloso? Você imagina o maravilhoso? Allá en el cielo Lá nos céus, habremos de los 27 idiomas y dialectos de mi país. falamos os 27 idiomas e os 26 dialectos do meu país. Pero por supuesto también estarán los que hablan portugués. Mas também estarão os que falam português. No crea que solo los que hablan portugués van a entrar al cielo. Não acredite que somente os que falam português vão estar nos céus. O los que solo hablan inglés. Ou somente os que falam inglês. O español o Ou chino. espanhol. De todas las De naciones. todas as nações. De todos los colores. De todas as cores. De todos los estratos. De todos os estratos sociais. Aviva tu obra Aviva a tua obra en medio de los no tiempos. meio dos tempos. Sopla Espíritu Santo. Sopra Espírito Santo. Así que esto es obra de Dios. La Então- expansión es obra de Dios. Então isso é obra de Deus. A expansão é obra de Deus. Hechos 2:47 dice: Atos 2:47 disse: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. E cada dia acrescentava-lhe o Senhor os que tinham que ser salvos. A ver, todavía están aquí conmigo. Ainda vocês estão aqui comigo? Dios tiene que avivar algo. Deus tem que avivar algo. El crecimiento es obra de Dios. O crescimento é obra de Deus. Nosotros sembramos y regamos. Nós semeamos e colhemos e regamos. Hay algo que nosotros tenemos que avivar, Há algo que nós devemos avivar, pero el crecimiento lo da Dios. mas o crescimento Deus que dá. Es la cooperación divina humana. É a cooperação divina humana. Dios avivando su obra. Deus avivando a sua obra. Pero dile que está a tu lado, hay Mas- algo que tú tienes que Mas avivar. diga para a pessoa que está do seu lado, há uma coisa que você precisa avivar. Dígale, hay algo que yo preciso avivar. Diga para ele, há uma coisa que eu preciso avivar. Pablo está pidiendo a Timoteo que avive el don que hay en él. Paulo está pedindo para Timóteo que avive o dom que está dentro dele. Y en este contexto de unción de E multiplicación, nesse contexto de unção de multiplicação, rápidamente permítame compartirle 6 aspectos que debemos nosotros como iglesia avivar. rapidamente eu quero compartilhar com vocês 6 aspectos que nós devemos avivar. Para que haya multiplicación, Para que haja multiplicação, expansión exponencial, expansão exponencial. hay algo que nosotros los pastores, Há algo que nós os pastores, que nosotros los líderes de células que nós os líderes de células debemos avivar. devemos avivar. La palabra de 2 Timoteo 1:6 dice: A palavra de 2 de Timóteo 1:6 disse: por lo cual te aconsejo Por esta razão te aconselho que avives el fuego del don de Dios que está en ti. a que despertes o dom de Deus que está em ti. Así que en esta mañana, Então, nesta manhã, en este congreso iluminados, e neste congresso iluminados, hay 2 urgencias, há 2 urgências, hay 2 peticiones. há 2 petições. Padre, aviva tu obra. Pai, aviva a tua obra. E iglesia, aviva tu don. Igreja, aviva o teu dom. En primer lugar, No primeiro lugar, debemos avivar la oración con fervor. devemos avivar a oração com fervor.
Yo no sé si hay que activarla Eu não sei se que nós temos que ativar o despertarla ou acordá-la o mejorarla ou melhorá-la o llevarla a otro nivel. ou levá-la a outro nível. Pero sí te puedo asegurar Mas eu posso te garantir que no puede haber que avivamiento não pode acontecer um avivamento sin oración. sem oração. Para que haya iglesia crecimiento, Para que haja uma igreja crescimento, para que Brasil venga a para que Jesucristo, o Brasil venha a Jesus Cristo, es necesario que la iglesia oremos con fervor. é muito necessário que nós oremos com muito fervor. Ayer fui bendecido, inspirado y edificado. Ontem eu fui abençoado, inspirado e edificado. Pastor Danilo me contó unos testimonios hermosos. O pastor Danilo me contou uns testemunhos muito maravilhosos. Voy activado para seguir orando en mi país, Eu estou sendo ativado para continuar orando no meu país. para decirle a nuestros colegas pastores en nuestra nación, Para dizer aos nossos pastores da nossa nação, tenemos que seguir orando por la ciudad y por el país. temos que continuar orando pela cidade e pelo país. Cuando los pastores se pusieron de acuerdo a orar en esta ciudad Quando os pastores entraram em acordo para orar por essa cidade, por 30 días, por 30 dias, la violencia y el asesinato disminuyó. a violência e o assassinato diminuiu. ¿Qué poder tiene la oración? Que poder tem a oração? Dios que avive lo que Él tenga que avivar. Deus que avive o que Ele tenha que avivar. Pero hay algo que tú tienes que avivar. Mas há uma coisa que você tem Hay que algo avivar. que yo debo avivar. Há algo que eu devo avivar. Es la oración por esta ciudad, É a oração por essa la cidade. oración por esta nación. A oração por essa nação. Amén. Amém. Esta era una iglesia que oraba. Esta era uma igreja que orava. Hechos 2:42 dice la escritura: Atos 2:42 diz a escritura: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los e apóstoles, perseveraram na doutrina dos apóstolos, a la comunión, e na comunhão, al partimiento del pan no partir do pão y a la oración. e nas orações. Sé que no solo hay un aspecto, Sei que não tem simplesmente um aspecto, pero la oración es vital, es clave. mas a oração é vital, é a chave. Moisés era un hombre de oración Moisés era um homem de oração, que estaba en el secreto de que Jehová. estava no secreto de Jeová. A ver, solo déjeme decir estas palabras sobre Somente me permita lhe falar essas palavras. organizarnos en grupos pequeños, Organizar em grupos pequenos, promover líderes. promover líderes. En Éxodo 18, Em Éxodo 18, Jetro aconseja a Moisés a que se organice en grupos pequeños. Jetro aconselha Moisés a se organizar em grupos pequenos. Jefes de 10, Chefes de 10, 50, 50, 100. 100. Sígame. Me acompanha. Moisés recibe el consejo de Jetro, recebe o conselho de Jetro, pero después de la idea logística, mas depois da ideia logística, le dice: y si Jehová te lo ordenare, lhe disse: e se Jeová te ordenar, entonces hacedlo. então vamos fazer. Y Moisés lo hizo. E Moisés ele fez. Si no hubiese sido agrado de Dios, Dios hubiera descalificado esa manera de organizarse. Se não tivesse sido o agrado de Deus, Deus não hubiese permitido essa maneira de organização. En oración Em oração es donde se recibe la confirmación. é onde nós recebemos a confirmação. Por eso la palabra que Dios dio al pastor Danilo Por isso que a palavra que Deus deu para o pastor Danilo es más que un conocimiento, é muito mais além que um conhecimento. es iluminado, É iluminado. es revelado a É, nuestro corazón. é revelado ao nosso coração. A mí me parece, por eso algunas estrategias no funcionan, Por isso que, no meu parecer, algumas estratégias não funcionam. porque la entendemos en el cerebro, Porque nós a compreendemos no pero cérebro. tiene que ser una convicción dentro de nosotros. Mas tem que ser uma convicção dentro de nós. Y Moisés tuvo la convicción de Dios. E Moisés teve a convicção de Deus. Debemos avivar la oración en nuestra vida. Devemos avivar a oração na nossa vida. Pero hay un segundo don o capacidad que debemos activar Mas há um segundo dom ou uma capacidade que nós devemos ativar para que haya expansión. para que haja expansão. Es permanecer en la palabra. É permanecer Es na amar palavra. la palabra. Amar a Es palavra. leer la Biblia. Ler a Bíblia. Porque no solo creemos en crecimiento, Porque não simplesmente acreditamos em crescimento. creemos en permanecer en la escritura. Queremos em permanecer nas escrituras. Yo sé que este es el ABC. Eu sei que esse é o ABC. Y este es un congreso de altura. E esse é um congresso de altura.
No subestimo la capacidad de los pastores acá. Não subestimo a capacidade de nenhum pastor aqui. Pero créanme que aún los apóstoles, Mas creiam-me que ainda os apóstolos, en el activismo de hechos, no ativismo dos atos, descuidaron la oración y la palabra. eles descuidaram a oração e a palavra. No solo estudiamos la palabra para predicar, Não simplesmente estudamos a palavra para pregar. es para llenarnos. É para nos encher. No alcanza Não alcança un buen menú el día domingo bom cardápio no dia domingo para aguantar una semana. para você se alimentar a semana inteira. Cada persona, Cada pessoa, todos los días, todos os dias, debe tener un rema de Dios, una palabra rema. deve ter uma palavra rema de parte de Deus. Hoy en la mañana, meditando en la palabra con mi esposa, Hoje de manhã eu meditava na palavra junto com minha no esposa. tenía que ver con la Não predicación, tinha nada que ver com a pregação, ni la predicación al otro país donde voy. nem na pregação do outro país que eu vou. Era nuestro deseo de aprender de Dios esta mañana. Era o nosso desejo de aprender de Deus nessa Y manhã. en Hechos 22:9 dice E no Atos 29:2 disse que una gran luz con mucho brillo que uma grande luz com muito brilho iluminó a Pablo. iluminou a Paulo. Pablo está relatando su conversión Paulo está relatando a sua conversão y dice que la gente vio la luz, e disse que as pessoas viram a luz, pero no oyeron la voz. mas não ouviram a voz. Yo entendí que Dios me estaba hablando. Eu entendi que Deus estava me falando. ¿Cuántas luces vemos? Quantas luzes nós vemos, Pero cuántas voces escuchamos. mas quantas vozes nós ouvimos. Hoy por muchas partes del mundo se está celebrando la resurrección de Cristo. Hoje, por muitas partes do mundo, está se celebrando a ressurreição de Cristo. Están viendo una señal, pero no están oyendo el poder de la Estão resurrección. vendo uma sinal, mas não estão ouvindo o poder da ressurreição. Y esto fue lo que Dios me dijo. E isto foi o que Deus me disse. En 6 meses te estoy trayendo 3 veces a Brasil. Em 6 meses eu estou te levando 3 vezes ao Brasil. No habías llegado a Brasil y tu libro ya estaba traducido al portugués. Você ainda não foi ao Brasil e o teu livro já estava em português. ¿Estás entendiendo la señal? Você está compreendendo os sinais? ¿Estás oyendo mi voz? Você está ouvindo a minha voz? Y eso me impactó, E com isso eu fiquei muito impactado. porque tengo que ser muy honesto con ustedes. Porque eu tenho que ser muito honesto com vocês. Y dije, no, Señor. E eu disse, não, Senhor. ¿Cuántas cosas maravillosas pasan a nuestro alrededor? Quantas coisas maravilhosas acontecem ao nosso arredor. ¿A quién conociste en este congreso? A quem você conheceu nesse congresso? No fue casualidad que te sentaras en esa mesa a compartir con ese pastor con quien compartiste. Não foi casualidade que você se assentasse nessa mesa e compartilhar com esse São pastor. conexões São divinas. conexões divinas. ¿Qué te dijo Dios en este congreso? O que Deus te falou nesse congresso? Yo sé que viste la luz, Eu sei que você viu a luz, pero ¿oíste su voz? mas você ouviu a sua voz? Nos han bendecido los Os predicadores, pregadores têm nos abençoado muito, pero vamos con una palabra en nuestro mas espíritu. vamos com uma palavra no nosso espírito. Señor, ilumina Senhor, me ilumina los ojos de mi corazón. os olhos do meu coração. Yo llevo una palabra. Eu levo uma palavra. Declaramos que llevamos palabra. Declaramos que levamos uma palavra. Yo quiero pedir a los músicos que vengan, por Eu quero favor. pedir para os músicos subirem, por favor. Hay una tercera acción o don que debemos activar. Há uma terceira ação ou dom que devemos ativar. Digan conmigo, expansión exponencial. Diga comigo, expansão exponencial. Crecimiento. Crescimento. Dios hará su parte y nosotros algo tenemos que avivar. Deus fará a sua parte, nós alguma coisa nós devemos avivar. La evangelización con pasión. A evangelização com paixão. Algunos hoy Alguns están despertándose, hoje estão despertando, otros activándose, outros estão ativando, otros restaurando outros estão restaurando y otros irán a una dimensión mejor con esta pasión. e outros irão a uma dimensão maior com esta paixão. Hechos 2:40 dice, Atos 2:40 disse: Pedro les advirtió de muchas maneras. Pedro os advertiu de muitas maneiras. Es Pedro en Hechos 2. É Pedro em Atos 2. La última vez que habíamos visto a Pedro, A última vez que nós tínhamos visto a Pedro, sacó la espada y le cortó la oreja a ele tirou Malco. a espada e cortou a orelha.
Era un hombre dominado por la carne. Era um homem dominado pela carne. Pero ahora cuando viene el Espíritu Santo y el avivamiento, Mas agora, quando vem o Espírito Santo e o avivamento, no quiere matar a sus enemigos. ele não quer mais matar os seus inimigos. Ahora quiere ganarlos para Jesús. Agora ele quer ganhar eles para Jesus. Por favor, mire a Pedro. Olha para Pedro. Pedro les advirtió de muchas maneras. Pedro os advertiu de muitas maneiras. Qué pasión. Que paixão. Y les pidió con insistencia: E lhes pediu com insistência: sálvense de esta generación perversa. salvem-se dessa geração pervertida. Número 4. Número 4. Para que haya expansión, algo debe avivar la iglesia. Para que haja uma expansão, algo devemos avivar a igreja. Y es discipular con amor. E é discipular com amor. No solo queremos crecimiento, Não simplesmente queremos crescimento. queremos la imagen de Cristo en cada persona. Queremos a imagem de Cristo em cada pessoa. Pero eso es complicado. Mas isso é muito complicado. Se compara a los dolores de parto. Se compara às dores de parto. ¿Y qué sabemos los hombres de los dolores de E parto? que sabemos os homens das dores de parto? ¿Y qué sabía Pablo de los dolores E de que parto? sabia Pablo das dores de parto? Yo tengo 3 hijos. Eu tenho 3 filhos. Entré a los 3 partos de mi esposa. Eu entrei nos 3 partos da minha esposa. Mi esposa es hermosa, A minha esposa é muito bela. como la esposa de ustedes. Nuestras esposas son hermosas. Como as esposas de vocês. Nossas esposas são muito belas. Por eso nos casamos con ellas. Por isso nos casamos com elas. Pero cuando están dando a luz, Mas quando elas estão dando a luz, pierden su glamour. elas perdem o seu glamour. Para hacer una película de terror, Para fazer uma película de terror, um filme de terror. pierden su belleza. Perdem a sua beleza. Y Pablo dice: vuelvo a sufrir dolores de parto. E Paulo disse: eu volto a sofrer as dores de parto. Hay que activar ese amor por levantar, por cuidar, por visitar, por plasmar a Jesús en el corazón de la gente. Há que ativar esse amor por plantar, por discipular, por colocar esse amor de Jesus. Número 5. Número 5. Necesitamos activar la capacidad de promover gente con discernimiento. Precisamos ativar a capacidade de promover as pessoas com discernimento. No solo consiste en levantar líderes Não é simplesmente levantar líderes y pastores. e pastores. Hay que hacerlo con discernimiento. Temos que fazer isso com discernimento. Pero en el avivamiento el Espíritu. Mas no avivamento, o Espírito. Y dijo el Espíritu: E disse o Espírito: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra. apartar-me a Paulo e a Bernabé para a obra. Proclamo que los Pablos y los Bernabé saldrán de las casas de Proclamo paz. que os Paulos e os Bernabés vão sair das casas de paz. Mi corazón tuvo claridad. O meu coração teve claridade. Disculpen si lo digo públicamente. Me desculpa se eu digo isso publicamente. Y Dios tendrá que examinar mi corazón y revelarlo. E Deus terá que examinar o meu coração e revelar. Pero lo que yo vi en Danilo Mas o que eu vi no pastor Danilo y en Mónica e na pastora Mônica fue un vientre apostólico, foi ventre apostólico, un lomo apostólico, lomo apostólico, de Abraham a Abraham. de Abraão para Abraão. Eso tiene que ser con discernimiento en los avivamientos. Isso tem que ser com discernimento nos avivamentos. Las iglesias celulares As igrejas celulares precisan precisam de una unción de apostólica. uma unção apostólica. Y ustedes tienen esa unción E apostólica. você tem essa unção apostólica. No estoy hablando de nombres. Não estou falando de nomes. Estoy hablando de asignación. Estou falando de asignação. No resistas la asignación apostólica. Não resista a asignação apostólica. Ahora le estoy hablando a los pastores. Agora eu estou falando para os Sí, pastores. te estoy hablando a ti, pastor. Sim, estou falando para você, pastor. Se activa, Se ativa, se despierta, se acorda, se desperta, se repara, o se mejora ou se melhora. la asignación A apostólica, asignação la apostólica, capacidad de dibujar a capacidade de crecimiento, desenhar crescimento, de discernir a Pedro, Jacobo y Juan, de discernir a Pedro, Jacobo e de João, discernir a Josué, de discernir a Josué, a Eliseo a Eliseu y a Timoteo. e a Timóteo. Recibimos esa activación, Recebemos essa ese ativação. despertar. Aleluya. Aleluia. Y finalmente hay una habilidad, una gracia y una unción. E finalmente há uma habilidade, uma graça, uma unção. Organizar con ciencia y con sabiduría. Organize com conhecimento e sabedoria. Esa es una tarea de nosotros. Essa é uma tarefa nossa.
Dios hace su tarea, Deus faz a sua tarefa, pero debe haber la capacidad de organizarnos mas devemos ter a capacidade de nos organizar y no terminar en una estructura rígida, e não terminar em uma estrutura rígida, pero que haya orden mas que tenha ordem y que haya avance. e que tenha avance. Yo debo terminar este día Eu tenho que terminar esse dia agradeciendo a Dios y a los pastores. agradecendo a Deus e os pastores. Con Berlín tendremos que hablar profundamente con mi esposa Com Berlim nós vamos ter que falar profundamente y decir, e dizer: vimos la luz, vimos a luz, pero ¿escuchaste el mensaje? mas você ouviu a mensagem? Algo nos tenemos que llevar de Brasil. Algo nós vamos nos levar do Brasil. No somos tan ingenuos para no llevarnos algo de ustedes. Não somos tão ingênuos para nós não levar alguma coisa de vocês. Reconocer la gracia y la unción que tiene Brasil. Reconhecer a graça e a unção que está no Brasil. Nosotros la valoramos Nós valoramos isso y la respetamos. e a respeitamos. ¿Cómo comenzó la expansión Como começou a expansão? en nuestro ministerio para crecer de 1000 en 1000 en 1000 cada No nosso año? ministério para crescer de 1000 em 1000 em 1000 cada ano. Nuestra iglesia tenía 38 células. Nossa igreja tinha 38 células. En un autobús habíamos viajado a El Salvador, país hermano. Em ônibus nós tínhamos viajado para Salvador Había una iglesia con 70,000 miembros. e tinha uma igreja com 70.000 membros. Así que nosotros fuimos para aprender de ellos. Então nós fomos para lá para aprender deles. Ese domingo en la noche veníamos de regreso a Guatemala. Esse domingo de noite nós estávamos regressando para Guatemala. Solo hay 4 horas entre una ciudad, entre una capital y la otra capital. Somente em 4 horas de uma capital para outra. Cuando el autobús estaba llegando a la ciudad de Guatemala, Quando o ônibus estava chegando na cidade de Guatemala, dijimos, oremos por la ciudad. nós dizemos: oremos pela cidade. Era un domingo en la noche, estaba lloviendo. Era um domingo de noite, estava chovendo. Las nubes estaban sobre la ciudad. As nuvens estavam sobre a cidade. Pero principiamos a orar. Mas começamos a orar. Yo llevaba 3 meses de estar pidiendo a Dios. Eu estava há 3 meses pedindo para Deus: Señor, yo sé Senhor, eu sei que tú amas mi ciudad, que o Senhor ama a minha cidade, pero yo quiero sentir lo que tú sientes. mas eu quero sentir o que o Senhor sente. No propongo que los pastores seamos almáticos, Não propongo que os pastores sejamos almáticos, pero que esa luz sea tan fuerte mas que essa luz seja tão forte que tome nuestro entendimiento, que tome o nosso entendimento, nuestra teología, nossa teologia, nuestra administración nossas ministrações y la conecte con nuestro corazón. e a ligue com o nosso coração. Yo le decía a Dios, Eu disse a Deus: yo quiero sentir lo que sientes por mi eu ciudad. quero sentir o que o Senhor sente pela minha cidade. De pronto, todos los líderes que iban en el autobús comenzaron a aplaudir De repente todos os líderes que estavam no ônibus começaram a bater as palmas. y aplaudir E começaram a bater as palmas y a gritar aleluya, e a gritar: aleluia, gloria a Dios, glória a Deus. y comenzaron a hablar lenguas. E começaram a falar em línguas. Y había un avivamiento en ese autobús. Estava acontecendo um avivamento nesse ônibus. Yo no sentía nada, Eu não sentia nada. no percibía nada. Eu não percebi nada. Bueno, para ser honesto, estaba frustrado. Para ser honesto, eu estava muito frustrado. Mi esposa tocó mi hombro A minha esposa encostou no meu ombro y me dijo, mira. e ela me disse: olha. Y cuando yo abrí los ojos, E quando eu abri os olhos, un milagro estaba sucediendo. milagre estava acontecendo. Las tinieblas en la ciudad As trevas na cidade se estaban moviendo, estavam se movimentando, pero no de una manera natural. mas não de uma maneira natural. Del norte al sur o del este al oeste. Do norte a sul, do este a oeste, De un punto cardinal al otro punto cardinal. de ponto cardinal até o outro ponto cardinal. Era del centro Era do centro hacia los extremos. até os extremos. Cuando yo percibo esto, Quando eu percebo isso, de pronto estoy de pie. eu me vi parado, estava de pé. Nunca había profetizado. Eu nunca tinha No profetizado. entendíamos lo de la profecía. Eu não entendia o que era profecia, Pero esto salió de nuestros labios. mas isso saiu da nossa boca. Así como la luz ha resplandecido en la ciudad, Assim como a luz tem resplandecido na cidade, así resplandecerá el evangelio en tu país. assim vai resplandecer o evangelho no teu país. Y así como las tinieblas se han movido, E assim como as trevas começaram a dissipar, así quitaré el pecado de esta assim ciudad. tirarei o pecado desta cidade.
Y de pronto estoy sentado. E eu me vejo sentado. Entendí que esa era la visión de Dios. Eu entendi que essa era a visão de Iluminar la ciudad. Deus. Iluminar a cidade. Erradicar el pecado. Tirar o pecado. Luego separa a una segunda hermana. E separa uma segunda irmã. Y la profecía decía: E a profecia dizia: yo levantaré hombres y mujeres eu vou levantar homens e mulheres que me servirán. que vão me servir. Dios cumplió. Deus cumpriu. Hemos tenido líderes de 12 años, Nós temos líderes de 12 anos, 13, 14 13, años, 14 anos, que cuando están hablando en su casa de e quando paz, eles estavam falando na sua casa de paz, viene el Espíritu Santo. vem o Espírito Santo. Hemos tenido ancianos de 75 y 80 años. Nós temos velhinhos de 75, 80 anos. El 35% de la población de Guatemala es analfabeta. O 35% da população na Guatemala é analfabeta. No sabe leer y escribir. Não sabem ler e escrever. ¿Y cómo es posible E como é possível que un señor de 75 años, que senhor de 75 anos, que puede sentirse ya acabado, que possa se sentir já frustrado, entiende su llamado, entende o seu chamado, los ojos de su corazón son iluminados, os olhos do seu coração são iluminados, no sabe leer, ele não sabe ler, no sabe escribir, ele não sabe escrever, tiene 75 ele tem años, 75 no anos, tiene carro, não tem carro, solo tiene una só bicicleta, tem uma bicicleta, pero acepta el llamado mas ele aceita o chamado de ser embajador, de ser embaixador, de ser carta abierta de ser carta aberta en nuestras actividades. nas nossas atividades. Este señor que no sabe leer y escribir Esse senhor que não sabe ler nem escrever, llega a la reunión del pastor ele chega na reunião do pastor, a escuchar la prédica, ao ouvir a pregação en la reunión de liderazgo. e na reunião da liderança, No puede escribir, está oyendo ele não pode escrever, mas ele está ouvindo con toda atención. com toda a sua atenção. 2 días después, 2 dias depois, agarra a su nieto, ele pega o seu neto, que está en sexto primaria. que está na 6ª série. El nieto le lee el bosquejo O neto, ele começa a ler o que está escrito, y el Señor presta atención. e o Senhor presta muita atenção. El día sábado No dia sábado, es la reunión de Na- su casa de paz. na reunião da sua casa de paz, 1 hora antes uma del hora grupo, antes, le dice a su nieto que le vuelva a leer. ele fala para o seu neto: volta a ler tudo que está escrito. Y lo que él recuerda, E tudo aquilo que ele lembra, eso predica. isso ele prega. Su grupo, 75 O personas. seu grupo é de 75 pessoas. Nos hacemos los más importantes cuando entendemos el llamado. Nós fazemos mais importantes quando nós compreendemos o chamado. 75 personas llevando a la iglesia. 75 pessoas levando para a igreja. Pero luego se levanta una tercera profecía. Mas depois se levanta uma terceira profecia. Solo pido de vosotros santidad. A única coisa que eu peço de vocês, santidade. Han pasado 25 años de esa experiencia. Tem passado 25 anos dessa experiência. Dios nos dio visión, Deus nos deu visão, llamado chamado y santificación. e santificação. Cuando terminó la tercera profecía, Quando terminou a terceira profecia, se cerró la ciudad. se fechou a cidade. Es como que Dios nos dijera: É como que Deus nos dizera: miran, olha, oyen, ouve, entienden. entendam. Sí, Señor. Sim, Senhor. Y nos vuelve a cerrar. E nos volta a fechar. Venían los líderes, E estavam vindo os líderes, los que venían en el autobús, aqueles que estavam no ônibus, que eran líderes de casas, e já eram líderes de casa. y me abrazaban E eles me y abraçavam me decían: Pastor Mundiño. e me diziam: Pastor Mundinho, Bueno, Pastor Mundito me decía. Pastor Mundito. Entendemos la visión. Entendemos a visão. Multiplicaban su célula 3 veces al año. Eles multiplicavam suas células 3 vezes por ano. Llegamos a tener 17 servicios el fin de semana, Chegamos a ter 17 reuniões no final de hasta semana, construir el megatemplo. até construir a mega igreja. Yo no quisiera ofender a nadie esta Eu hora. não quero ofender a ninguém nessa hora. Vine a bendecirles. Eu venho aqui para te abençoar. Pero habemos algunos de nosotros Mas temos alguns de nós que esta mañana que esta manhã se nos tienen que iluminar los ojos del corazón tem que ser iluminados os olhos do nosso coração, para ver lo que Dios mira, para ver aquilo que Deus olha,
para sentir lo que Dios siente para por la sentir ciudad aquilo que Deus sente pela cidade y decirle, e Padre, dizer: Pai, aviva tu obra aviva a tua obra en medio de los tiempos, em meio dos tempos, porque yo avivaré porque eu avivarei el fuego del don de o Dios fogo do dom de Deus que hay en mí. que há em mim. Alguien dice amén. Alguém diga amém.